Olá pessoal, estamos chegando com a 13ª questão da nossa playlist. É uma questão que vai falar de ondas, um assunto extremamente pertinente para o Enem. Tem caído com muita frequência nos exames nacionais, ou pelo menos nos últimos tem caído com uma boa frequência. Vamos lá, vamos fazer a análise, ou ler a questão para a gente fazer a análise do que ele está pedindo. A questão diz o seguinte: em um trecho reto de determinada estrada, um Fusca move-se do ponto A para o ponto B com velocidade de 20 metros por segundo. Dois outros carros estão passando pelos pontos A e B com velocidade de 20 metros por segundo, porém com sentido contrário ao do Fusca, conforme ilustrado na figura a seguir. Nesse momento, o motorista do Fusca começa a buzinar e o som emitido pela buzina tem frequência F. Denominando as frequências ouvidas pelo motorista dos carros que passam pelos pontos A e B de FA e FB, respectivamente, é correto afirmar que. Aí aparece aí FA igual a FB, maior do que F, enfim. Vamos fazer nossa análise e depois a gente volta para os nossos itens aqui de resposta. Então, gente, esse efeito que ocorre, você pode perceber no dia a dia, quando você está na rua, por exemplo. Vamos colocar uma situação que um carro, uma ambulância, por exemplo, está se aproximando, você está parado lá na rua e o carro está se aproximando com a sirene ligada. Aquele som que você passa a ouvir à medida que o carro está se aproximando, perceba que o som, a tendência é ficar cada vez mais estridente, mais dolorido no nosso ouvido. Por quê? Porque a frequência que está chegando no seu ouvido observador, ela está sendo alterada, ou seja, está mudando. Essa frequência está aumentando. E a frequência, à medida que vai aumentando, ela vai tornando-se o quê? Cada vez mais aguda. Da mesma forma, esse carro da ambulância, na nossa situação aqui, passou por você e segue o caminho, ou seja, a partir de agora passou a se afastar de você, com a sirene ligada. Então, esse barulho ele está ficando cada vez mais grave. Ou seja, por quê? Porque a frequência está diminuindo. Esse processo, esse fenômeno físico, na verdade, ele é chamado de efeito Doppler, né? O efeito Doppler, como depende da pronúncia. Então, esse efeito Doppler tem uma relação direta, o quê? É um movimento relativo dessas frequências, de observador e fonte. Okay? Então é isso que está sendo colocado aqui. Ó. Esse carrinho aqui, o Fusca, ele está se movendo para a direita e os outros dois movendo para a esquerda. Num determinado momento, ele passa a emitir um som. Tá certo? Liga a buzina. Deixa eu só estar aqui. Bora lá. Isso, voltou a funcionar. Ele passa a emitir um som com frequência F. Esse aqui vai ouvir com a frequência que eu vou chamar de FB. E esse aqui vai ouvir com a frequência FA. Então eu posso ver o seguinte. FA, tá? Olha, esse Fusca está se afastando de FA e FA está ajudando mais ainda, né? Está se distanciando mais ainda. Então, consequentemente, essa frequência de aqui, ela vai o quê? O observador aqui em A vai ouvir uma frequência menor, ou seja, o som tendendo a ser grave. Já esse outro aqui está aproximando, ambos estão se aproximando, então com certeza a frequência para ele está aumentando, vai tornar-se um som cada vez mais agudo, certo? Deixa eu fazer menção aqui, ou trazer uma animaçãozinha da internet para a gente visualizar essa situação. Olha só, deixa eu só dar uma pausa aqui para analisar um detalhe. Gente, veja. A fonte, ou aqui é o observador, o microfone está representando um observador que está em repouso e a fonte está aproximando-se do observador. Veja que a distância de uma linha dessa para outra, que representa as cristas da onda, essa distância ela é menor do que as distâncias aqui. Então aqui eu tenho um comprimento de onda maior, enquanto aqui eu tenho um comprimento de onda bem menor. É isso que eu estou falando, né? Então lembra. A gente lembrando direitinho lá a relação de velocidade de propagação de onda, eu posso dizer que a velocidade de propagação de uma onda é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Ou seja, a frequência, analisando essa equação, é o que? A velocidade dividido pelo comprimento de onda. O que quero dizer com isso? Que essas duas grandezas, comprimento de onda e frequência, são inversamente proporcionais. À medida que o comprimento de onda cresce, a frequência decresce, ou seja, diminui.
Por isso, você voltando para aqui para a animação, você vê que aqui a distância entre duas cristas são pequenas, ou é pequena essa distância entre duas cristas. Isso implica dizer que o comprimento de onda é pequeno. Se o comprimento de onda é pequeno, implica dizer que a frequência é maior. É justamente isso que a gente falou lá daqueles carrinhos da aproximação. Em compensação, aqui a distância entre duas cristas é bem maior do que a situação anterior. Isso implica dizer que aumentou o lambda. O que ocorreu com a frequência? Diminuiu. Então, para quem está aqui, o som está ficando grave. E para quem está aqui, o som vai estar ficando agudo. Agora eu vou ver se a gente consegue simular com áudio para que você acompanhe daí. Então, o que ocorreu? Num primeiro momento, você deve ter observado que esse barulhinho foi rápido. Por quê? A frequência era grande. Depois que ele passou por esse ponto aqui, que a fonte começou a se afastar do observador que está sendo representado pelo microfone, essa batida que você estava ouvindo, ela ficou cada vez mais lenta. Por quê? Porque a frequência foi diminuindo, tá certo? Então, sabendo disso, a gente fica fácil resolver a questão. Vamos voltar para a questão e resolvê-la, né? Então, olha só. A gente já esquematizou aqui, tá certo? Essa frequência aqui diminui, tá certo? Por que diminui? Porque está afastando-se. E essa frequência aqui, estou colocando como observador, aumenta. Então, eu posso dizer o seguinte, que F, ela é maior do que quem? Do que FA. Isso não é verdade? E ela é menor do que quem? Do que FB. Ok? Só repetindo. Essa frequência aqui diminui porque está afastando-se da fonte, enquanto essa frequência aqui aumenta porque ela está aproximando-se da fonte. Então, esse F aqui, ele é maior do que este. Ao mesmo tempo, como esse aqui é o maior que está aproximando, esse aqui é maior do que esse. Então, representando F maior do que FA e menor do que FB. Portanto, a nossa alternativa, letra correta, é letra D. Ok, gente? Espero você na próxima. Até breve. Tchau, tchau.